Oi, Marina, Boa tarde, pessoal. Oi, meu amor. tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Pessoal, a gente decidiu gravar essa live e a gente não tem muito roteiro, a gente preferiu fazer sem tanto roteiro, sem tanta coisa, porque quem tiver aí, por favor, interage com a gente quer contar na prática, né? Como é que funciona na prática. Ah, no começo é assim mesmo, meu amor. Olha o comentário do Mágico Marcelo, Lorival, Natália. Então o pessoal tá chegando aí para prestigiar. É... Mária tá falando aí, a Marina é muito apaixonada. É verdade, é recíproco, tá? Não é só a Marina, não. Então, a gente resolveu fazer um pouco sem muito filtro para a gente contar na prática como é que funciona. Então, desde o começo, vou começar aqui, Tamarina, a gente vai um ping-pong aqui, porque desde o começo do nosso relacionamento foi muito fácil, principalmente para mim, né, que eu trabalho com planejamento financeiro já tem muitos anos, e antes da gente começar a nossa relação de amorosa, vamos dizer assim, a gente já tinha uma relação de cliente, né, e planejador. A Marina já era minha cliente antes da gente começar uma relação. Então, eu já conhecia muito bem a realidade da Marina. E foi curioso que a Marina mudou muito ao longo do tempo em relação a finanças, porque quando eu atendi ela há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, né, Marina? A Marina tinha zero de dinheiro guardado, tinha uma boa renda, mas ela não tinha nada de dinheiro guardado. Ela gastava quase tudo que ela ganha e a Marina ela é muito objetiva, muito determinada naquilo que ela faz, então foi simplesmente estabelecer uma meta e ela conseguiu atingir. Então, para começar, Marina, eu queria que você falasse um pouquinho disso, quanto que ter uma meta clara para você foi muito importante no seu início de vida financeira. Pessoal, já dando um spoiler aí, um dos tópicos do nosso roteiro é quem manda nas decisões financeiras, né? Então, pela fala deles aí, vocês já viram quem que controla as finanças aqui dentro de casa, né, Martúlio? Essa aí o pessoal falou que era fácil. O pessoal É. falou assim, essa aí você não precisava ter perguntado, não colocado como tópico, todo mundo já sabe que é a Marina que manda. Bom, então vamos lá. Como o Martúlio falou, né? Eu sou advogada, eu não sou muito boa com os números, e eu sempre falo com ele assim, tá, mas o que que tem que fazer? Então é importante para mim, né, eu ter assim, eu tenho que juntar tanto, paga tanto de conta, sobrou tanto ou faltou tanto, ter as metas bem estabelecidas, porque eu não sou muito boa com os números, né? Esses dias aqui em casa a gente estava até conversando que quando ele fez o meu planejamento financeiro, eu era solteira ainda, então eu estruturei minha renda toda para poder, né, fazer o, juntar o valor que eu precisava para poder aposentar com 65 anos, de acordo com o que ele tinha feito o planejamento. E aí, como a gente tem 2 meses, né, que a gente tá morando junto e o nosso casamento teve que ser adiado por causa do coronavírus, mas a gente já tá morando junto, então a gente está aí na fase de transição de como que faz, como que a gente estrutura, né, essa previsão toda, porque o Martúlio, né, o Forplan sempre fala bastante dessa questão. Primeiro paga a poupança, né? Primeiro a gente poupa, depois paga as contas e depois vê o que sobra para poder gastar, né, com as coisas supérfluas. Então a gente está aí nesse momento de transição. A gente está até mudando de casa aí na semana que vem, né, Martúlio? É. Comprando geladeira, fogão e micro-ondas. Mas ter as metas claras é sempre muito importante, principalmente para mim, que não sou da área do planejamento financeiro. Isso foi muito diferente. Então, quando a gente começou a planejar casamento, essas coisas, já foi muito mais fácil, porque como a Marina teve um planejamento lá atrás, ela já estava muito mais acostumada com essa linguagem. Apesar de eu
cuidar disso para ela, né? De falar assim, ó, investe aqui, rebalanceia isso, faz outra coisa. Ela já tinha uma disciplina muito grande. Então, a nossa discussão não é essa de como junta dinheiro, como poupa dinheiro, porque isso já é muito claro para ela, isso já é fácil para ela. O que a gente teve que fazer muito foi adequar os hábitos, né? Porque às vezes eu faço de um jeito, ela faz de outro. E aí o Márcio até perguntou. é, Primeiro ele falou assim que no início é meu bem para cá, meu bem para lá, e depois é meus bens para cá, meus bens para lá. Eu falo que no começo, Márcio, da vida da gente, a gente não tinha nem não podia nem falar meu bem, porque a vida era tão difícil que se falasse meu bem o banco tomava, né? Felizmente, com o objetivo, o planejamento, as coisas melhoraram. E ele perguntou se a gente mistura as contas ou é tudo separado. A gente vai responder isso aí no decorrer da live, mas vou começar aqui falando também, porque uma das coisas que todo mundo pergunta antes das contas serem juntas ou separadas é sobre o regime de casamento, né? Que tem tudo a ver com essa pergunta, porque as pessoas ficam muito preocupadas em separar e juntar, mas se esquece lá no primeiro passo, que é escolher o seu regime de casamento. E aí ninguém melhor do que a Marina, né, uma advogada de família, pra vocês verem, gente, o tanto que eu tô lascado, né? Casei com advogado de família, então a Marina pode falar. A gente vai tentar ser mais objetivo e mais direto, com respostas mais curtas. Então, assim, a gente definiu o regime de casamento em comum. Apesar dela ser advogada, o que teve que ficar claro para mim, e como planejador financeiro eu já tinha muito costume com isso também, né? Eu já atendo muita gente falando nisso. Então, quando ela me explicou melhor sobre regime de casamento, o que eu precisei primeiro foi entender quais eram as características do regime de casamento, né, Marina? E mais importante do que o regime em si. Assim, né? Eu, como advogada de família, eu pego muito aqui no escritório as pessoas falando assim, porque eu devia ter casado com separação, porque eu devia ter casado com comunhão. Mas o problema não é o regime de casamento, né? O problema é não entender as consequências jurídicas do regime de casamento. Então, falando rapidamente, o regime de separação total de bens é o que é meu, o que é seu, cada um administra o seu bem. E quando a gente separar, ninguém tem direito aos bens do outro. O regime de comunhão parcial de bens se presume esforço comum durante a constância do casamento, dos bens adquiridos. Então, a partir do momento do casamento, né, que foi esse o regime que a gente escolheu, do regime de casamento, foi esse que a gente... As pessoas perguntam para mim, Marina, qual regime você vai casar? Eu vou casar com o regime de comunhão parcial, que se presume o esforço comum durante o casamento. Então, a partir de agora, tudo que foi adquirido, se a gente vier um dia divorciar, eles têm que ser partilhados 50%, independente de quem pagou. E o regime de comunhão parcial de bens é o que divide tudo antes e depois do casamento. Então, Universal, né? Regime de comunhão universal. Você falou parcial. O universal é o que junta tudo antes e depois do casamento. Tá? Então, o problema não é o regime, né? As consequências jurídicas que isso causa. Eu e o Marco Túlio, a gente ainda não casou, né? Como falei para vocês, o nosso casamento foi adiado por causa da pandemia. E aí eu fico brincando, né? Falando assim, é comunhão parcial, porque a gente está em união estável, né? Então, fico brincando aqui em casa, falo, se você ficar rica aí durante esse período antes da gente casar, eu vou pedir união estável, né? Então, saber mesmo as consequências jurídicas, não tem um tipo de regime que é melhor do que o outro, não tem tipo de família que é melhor do que a outra, só saber as consequências jurídicas mesmo disso tudo. Então a gente vai, o nosso casamento já é, né, uma comunhão parcial, porque a gente, independente de ter formalizado o regime, nós temos uma união estável, que são as mesmas características de uma comunhão parcial. E, além disso, e aí o pessoal pergunta muito essa questão de separar, que foi essa pergunta do Márcio. A questão não é só escolher o regime, é a forma que você declara isso também em todos os registros, que quando você tem uma comunhão, uma separação de bens, você precisa ter tudo documentado, que realmente estava em nome de um e estava em nome do outro. Então, aqui, as nossas contas não importam, as nossas contas, elas, algumas, nós temos duas contas, nós não temos conta conjunta,
Nós temos que ter mais de duas contas, né? As nossas contas na pessoa física, a gente movimenta por questões de recebimento, mas não importa, né? Então, todas as contas da casa, a minha e dela, é como se toda a receita fosse única. Então, se entrou X mil reais, esse dinheiro é dos dois, é da família, independente da conta de quem que esteja. E o pagamento dessas contas também vão acontecer dessa forma. Então, todo pagamento, às vezes é lógico que o que está na conta, cada um paga a sua ali por questões de comodidade, né? Uma fatura do cartão de crédito que está em nome de um e de outro, a gente já divide, cada um paga, mas o valor total é o que importa. Então, as nossas contas são praticamente tudo em conjunto, não separados por conta, mas o que importa são os valores. Então, é como se tivesse um pote só e cada um, tudo é dos dois, mas a prioridade é a poupança. Então, entrou o dinheiro, a primeira coisa a primeira conta que a gente paga, né, Marina, é a poupança, que é o objetivo da aposentadoria que a gente tem. Depois disso, a gente vai definir o nosso padrão com base no que sobra e não com base no que entra de receita. A maioria das pessoas fazem isso, que é pegar o padrão de vida e estabelecer com base na receita que recebe. A gente faz o contrário. E aí é uma pergunta, a gente sempre briga. Martúlio, só um minutinho aqui. O povo tá rindo, a Débora Murta tá rindo, Renatinha, que formou comigo em Educação Física, tá rindo, a Nath lá do Beni tá rindo. Eu não sei o que eles estão rindo, se eles descobriram que eu vou casar com comunhão parcial de bens, se eu vou casar, se a gente paga a poupança primeiro, se eles estão achando que a gente está delirando. Gente, conta aí pra gente o que vocês estão rindo, né, Marcos? Estão rindo que o pessoal tá mandando, que a gente que agora no começo é meu bem para cá, meu bem para lá, e depois o negócio não é assim. Eles aí já são casados há muito tempo, né? Então o pessoal sabe bem como é que é a vida de casado. Eles estão ensinando pra gente aí algumas coisas que tem coisa que a gente não sabe, tá, Marina? Isso Então a Globo questão não mostra, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, é verdade. Então, com base nisso que a gente está falando, a gente conversa muito sobre dinheiro. E um dos maiores motivos que, quando existe separação por causa de dinheiro, quando o motivo é dinheiro, não é pela falta do dinheiro em si, é porque não tem diálogo, né? A maioria dos casais se separam quando a questão é financeira, é porque não há diálogo. A gente fala que cada um puxando para um lado, é um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Por quê? As pessoas têm o hábito de ter objetivos diferentes. Então, a gente fica falando assim que a Marina, quando ela chegou para mim, ela veio com um conjunto de valores que foi estabelecido lá pela mãe, pelo pai, pela família dela, pelos amigos, e eu vim com outro conjunto de valores. Então, a gente juntou esse conjunto de valores, mas a gente precisa alinhar, porque agora nós temos que ter um conjunto de valores nosso, próprio nosso, porque a gente vai ter que unificar algumas coisas, a gente vai ter que deixar, algumas coisas nós vamos ter que ceder, e não é tão simples, né? Ah, vocês não discutem nunca por causa de dinheiro? Não, discute. Em alguns momentos nós não vamos concordar, mas nós temos que tentar racionalizar o máximo possível para a gente tirar a melhor conclusão, né? Então, quando a Marina falou aí, né, Marina, que a gente comprou fogão e tudo mais, a gente priorizou, sentou, conversou, como é que vai ser, que vai funcionar, quanto que a gente está disposto a gastar por esses itens, para saber se o que vai ser mais caro, o que vai ser mais barato, se a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, se vai fazer uma viagem. Então a gente abre mão de muita coisa, né, Marina, para entender que tem valores diferentes. Aqui, né, no escritório e pelas pesquisas, eu vejo bastante que a maior causa aí que ocasiona o divórcio é a questão do dinheiro mesmo, né? Pela pesquisa é o primeiro ponto. E aí, né, seja porque não conversa sobre dinheiro, seja porque as pessoas não conseguem alinhar as prioridades, enfim, né, N motivos. A mulher ganha mais que o cara, a mulher não acha justo, N motivos aí. Então, essa é a maior causa de divórcio aqui, né, pelas pesquisas, é realmente o dinheiro. Então, por isso, é muito importante sentar, conversar, alinhar
e estabelecer as prioridades do que vai ser feito aí com o dinheiro e qual é o padrão de vida adequado para o casal, né? O Marco pode falar melhor aí, mas as pessoas vivem num padrão de vida acima do que elas recebem, né? E não num padrão de vida abaixo do que elas ganham para poder juntar esse dinheiro, né? E aí, né, até você falando disso em relação às despesas, quando teve agora a pandemia, né, a gente ficou em casa e muitas despesas nossas nós reduzimos, igual gasto com Uber, com transporte, alimentação, que a gente almoça quase sempre em restaurante. O que as pessoas têm que colocar em consideração, que as pessoas falam assim, ah, mas eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. A gente não deixa de fazer nada. A gente prioriza algumas coisas e entende que, às vezes, naquele momento, a gente não deve fazer. Então, por exemplo, almoçar em restaurante. Tem gente que estipula regras para algumas coisas, né? De tipo, ah, não pode almoçar em restaurante, tem que almoçar em casa. Isso quem vai determinar é você. Cabe no seu orçamento almoçar no restaurante? Cabe no seu orçamento fazer uma viagem todo final de semana? Não importa. Então as pessoas ficam vendendo regras, muitas vezes, de livros, por exemplo. Tem muita regra que é muito bom para quem está iniciando e tem muita regra que só serve para vender livro. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de coisa, porque a gente pode fazer tudo. Igual, por exemplo, eu gosto de tomar cerveja no final de semana. Eu não deixei de beber cerveja na pandemia porque a gente precisou gastar. Eu reduzi o padrão da cerveja que eu consumo. Então, se eu tomo uma cerveja normalmente numa rotina que é mais cara, agora na pandemia, na quarentena, que eu sei que há uma restrição, um caos, né? Eu tomo uma cerveja mais barata. Mas eu não deixei de beber cerveja. Então a gente tem muito equilíbrio nisso, né, Mari? Isso aí. Ô, Marco Túlio, eu queria falar sobre a pergunta do Márcio, acho que a gente pode responder ela aqui. Se a gente mistura as contas, né? Ou se ela é separada, porque além da eu e o Marco Túlio, a gente ter a nossa empresa de casamento, né? Que a gente é casado, a gente ainda tem o mesmo escritório, a gente trabalha no mesmo escritório. O Marco Túlio tem a empresa dele e eu tenho a minha, então ainda tem essa conta, né? Que entra aí, que a gente divide também. Em relação às contas do escritório, a gente pega todos os gastos. Márcio, respondendo essa pergunta. A gente pega todos os gastos lá do escritório, o que cada um pagou e depois divide 50-50. E aqui dentro de casa é como se a gente tivesse um fluxo de caixa que o dinheiro é da família, né? Então, independente de quem ganha mais ou quem ganha menos, as contas são pagas pelo dinheiro da família, né? Tanto se o dinheiro estiver na minha conta, eu pago determinadas contas. Se o dinheiro estiver na conta do Marco Túlio, o Marco Túlio paga determinadas contas. Mas é considerado como o dinheiro da família, da nossa família. É importante entender aí, né, Mariana, que a gente não mistura a nossa empresa com a nossa pessoa física. Tudo é extremamente separado. A gente tem a empresa, mas o que a gente recebe lá são os nossos salários das nossas empresas. E aí eu acho que ela deu esse exemplo aí, né, Marina, para mostrar que funciona muito parecido. Lá no escritório a gente divide, toda a receita entra para, lógico que nas empresas, mas todas as despesas são distribuídas iguais. Na nossa vida pessoal, a receita também é dos dois e a despesa também do todo é dos dois. Então a gente divide realmente e hoje as pessoas também perguntam como é que a gente controla os gastos da gente, né? Eu estava até conversando mais cedo, até a Débora estava falando aí, de como controlar o dinheiro. Ah, eu anoto tudo num caderno. Não tem problema. Tem gente que acha que controle financeiro tem que ser sofisticado, né, Marina? Não tem problema. Às vezes, você vai baixar um aplicativo que você não vai se adaptar e você vai deixar de controlar por causa do requinte. Como que a gente anota, Marina? Conta aí pro pessoal. A gente tem um grupo de WhatsApp que é eu e o Marco Túlio e a gente e a gente anota todas as despesas nesse grupo, inclusive com a forma de pagamento, né? Se foi dinheiro, débito, cartão de crédito e tudo.
Ô, Martúlio, o Vinicinho tá falando assim, cerveja é cerveja, bebê. Ô, Vinicinho, mas deixa eu te contar uma coisa. Aqui em casa, quando extrapola alguma conta, igual, por exemplo, ontem a gente estava discutindo um negócio de uma conta aqui, eu até falei com ele, eu falei, beleza, a gente pode fazer essa compra, a gente pode pagar essa conta dessa forma que você quer, mas aonde você vai cortar? Porque a gente tem que conter os gastos aí, né? Eu falei, ok, tudo bem, a gente pode pagar essa conta e tal, mas onde você vai cortar? Aí sabe o que ele falou, Vinícius? Dizer que ele vai ficar sem beber, que ele vai cortar na cerveja. Era só brincadeirinha. Mas raiz, né, Vinícius? É raiz. O Tarcísio perguntou aí, vocês têm conta conjunta? Não, e não vemos necessidade, tá, Tarcísio? Nós não temos conta conjunta e não vemos necessidade nisso aqui, tá? Então, a questão é que as pessoas perguntam que isso tem muito a ver com imposto de renda, com tudo mais. Então, a gente não vê essa necessidade para questões tributárias, isso é muito mais simples do que parece. Então, não é assim mesmo. Eu fico rindo dos comentários, eu não estou conseguindo nem concentrar aqui. O pessoal fala, o Márcio perguntou assim, e quando um quer comprar algo e o outro não deixa, como que faz? Pessoal, não existe isso. Não existe isso. São prioridades. Então, quando um quer comprar e o outro não deixa, não é questão de deixar ou de não deixar. É questão de concordo ou não concordo. A gente não impede um ao outro de fazer nada. Pode pegar o dinheiro e comprar, mas você sabe a consequência que isso vai ter. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Então, a gente nunca proibiu um ao outro de comprar. A gente tenta mostrar que talvez isso não seja prioridade. Uma dica de como a gente faz para não cair em pegadinha quando um quer comprar é deixar para depois. Tipo, né, Marina? Vamos pensar mais um pouquinho, vamos esperar semana que vem, e aí semana que vem a gente compra. E aí, às vezes, esse impulso de querer comprar alguma coisa até passa. Ou então a gente consegue até se convencer que aquilo é a melhor opção a se fazer no momento mesmo. Então, eu não me lembro, não sei se você se recorda de um proibir. Só teve uma vez que eu proibi, que aí a Débora até brincou, que ela queria comprar uma bicicleta, mas nosso apartamento é muito pequeno, uma bicicleta de ginástica. Aí ela pegou uma que estava na casa do pai dela e trouxe para cá. Resolveu, a gente não gastou o dinheiro. Ele falou assim comigo, não, porque você não vai comprar a bicicleta. Tudo bem, a bicicleta chegou aqui no dia seguinte. Ele falou, mas eu não falei que não era para comprar. Eu falei, eu não comprei. Eu não comprei, peguei emprestada. Então, né, tipo assim, o português foi a meu favor, né? A língua portuguesa foi a meu favor. O Martúlio, complementando sobre isso, essa questão de um querer comprar e o outro não querer comprar, né? Isso varia também muito do valor, né? Porque às vezes a gente já tem também aquele dinheiro ali que a gente já sabe mais ou menos que a gente gasta, né? Igual, por exemplo, ontem eu até fiz uma postagem sobre doce, né? Porque eu gosto muito de doce, como muito doce. O Marco, ele fala que eu que engordo ele, e aí ontem foi meu aniversário e todo mundo me deu doce, bolo, chocolate e tal. Então aqui em casa tá cheio de doce. Então, por exemplo, muitas vezes eu quero comprar, né, sorvete, bombom, essas coisas têm um valor pequeno, a gente não tem que ficar pedindo autorização. Eu acho que a autorização entra quando é um valor maior, né, da gente sentar e ver o que é prioridade para um e para outro aí. Mas em relação a consumo, roupa, óculos, cortar cabelo, essas coisas, elas já estão embutidas nas nossas contas aí, né, Martúlio? Exato, a gente já sabe qual que é o nosso padrão de gasto. E aí vem muito com o que o Vinícius perguntou lá atrás, quanto separar para investir. Quanto separar para investir. Então, isso é o primeiro. Eu posso gastar até tudo do que eu recebi, eu posso comprar o que eu quiser, desde que eu separei o que eu tinha para investir. E aí, o quanto investir, Vinícius, tem muito a ver com o padrão, tá? Com o quanto você quer de aposentadoria lá no final, por quanto tempo. O tempo também vai ser um fator determinante, né? Quanto tempo vai demorar para a sua aposentadoria, qual que é o padrão de vida que você quer estabelecer quando você aposentar.
Então, a primeira coisa é ter um plano, né? Eu saber que quando eu aposentar, eu preciso ter um capital de X. E aí eu vou entender quanto de rentabilidade eu preciso ter, qual tipo de investimento eu tenho que fazer. Então, essa pergunta de quanto investir, ela não pode ser geral. Ela não pode ser, eu não posso dar uma resposta aqui de falar assim, poupa tanto porque isso vai ser suficiente. Não, vai de cada padrão de família. O padrão que eu quero ter lá no futuro é o que vai estabelecer o quanto eu tenho que poupar e o tempo também vai, quanto tempo falta, né, para esse objetivo acontecer, vai determinar. É tipo o seguinte, daqui 5 anos eu quero comprar um carro. Esse carro vai custar quanto lá na frente? Tanto. Sabendo disso, eu preciso poupar tanto a partir de agora. Então, o valor do carro aí também interferia. Então, a gente precisa determinar o quanto de padrão de vida eu preciso ter lá na frente antes de definir o quanto eu tenho que poupar. Então, na hora do consumo, o primeiro foi a poupança. O mais importante foi a poupança, que eu já poupei. Agora, se eu quiser gastar o resto, eu vou gastar, porque eu já fiz o para casa. Agora, você que está começando, então, não tem noção do quanto poupar, começa a poupar independente do valor. Você tem que poupar alguma coisa. Você tem que... É o primeiro passo o primeiro gasto seu do mês, você recebeu o seu salário, você tem que poupar. Essa é a primeira regra. Tá? Se você, o padrão da sua família, vamos supor aqui que a gente gasta R$ 1.000 por mês. Você tem que ter guardado no mínimo, R$ 6.000, 6 vezes o seu padrão de vida. Então essa é a nossa prioridade, de ter no mínimo 6 meses do nosso gasto mensal familiar poupado, né, Maria? E isso é intocável. E aí, essa questão, né, ela vai um pouquinho aqui em relação à pergunta que o Márcio fez aqui, né, se a gente tem capital de giro. Vou falar na linguagem leiga, depois o Marco Túlio corrige aí, mas eu acho que vai ficar mais fácil de entender. A gente tem um valor guardado, né, como se fosse um capital de giro aqui, da reserva de emergência, para se a gente precisar tirar o dinheiro, a gente consegue movimentar ele de forma imediata, né? Não está preso em aplicações, esse dinheiro não. Então, acabou que entrou a pandemia aí, inicialmente lá no escritório houve uma diminuição do faturamento, só que foi bem tranquilo, né, em relação a isso, porque a gente tinha esse dinheiro guardado aí para segurar a onda durante 3 meses, 6 meses e tudo, né? Então, é como se fosse um capital de giro mesmo, não sei lá se é capital de giro que fala, mas é como se fosse um caixa da nossa família, né? Completando isso, é porque é o seguinte, eu falei que você tem que ter 6 meses do seu gasto de vida como reserva de emergência. Desses 6 meses, talvez, eu estou falando no mínimo, tem que analisar cada caso, né? Vai depender muito da sua profissão, do grau de risco, se sua renda oscila muito e tudo mais. Mas desses 6 meses, geralmente a gente deixa 4 investido e 2 meses ele vai ficar ali numa conta, por exemplo, numa conta que vai me render ali 100% CDI. Existem várias opções para isso, e aí esse dinheiro não vai estar investido propriamente dito, ele vai estar na conta, porque é 1, 2 meses do padrão de vida. Ou seja, se eu tiver zero de renda, se acontecer um imprevisto de eu não receber da empresa, ter tido um imprevisto de não conseguir me pagar ou um pagamento, esse ali fica para eu suprir 1, 2 meses dos gastos da família. E aí você tem a opção, né, o banco original, no conta, você tem várias opções aí para essa alternativa que vai render 100% CDI e até mesmo outros produtos. O Vinicius brincou assim, aquele ditado, ou casa ou compra uma bicicleta, né? A gente casou e arrumou uma bicicleta sem comprar. A gente vai mudar essa semana, ele tá assim comigo, o que a gente vai fazer com essa bicicleta? Eu falei, Tchau, né? Levar a bicicleta? Então a gente tem, Márcio, esse capital de giro. E aí, uma outra coisa, né? O pessoal pergunta, né, Maria, onde que a gente investe nosso dinheiro? Então, o nosso dinheiro hoje está investido na XP e está investido na Veneto, uma parte na Veneto, uma parte na XP e a outra parte na conta do banco mesmo. Então, esse dinheiro está guardado, investido com base na estratégia que a gente tem traçado através do planejamento financeiro. Então, de tempos em tempos, a gente rebalanceia.
Então, assim, quanto investir, né? Começar a poupar, cara, começa com R$ 30, começa com R$ 100, pega uma parte da receita de cada um, é, é importante. Então, a Ângeles perguntou aí onde vocês investem. Eu acho que eu respondi aqui agora, não sei se veio depois, mas a gente investe na XP Investimentos, a gente investe também na Veneto Investimentos, que é uma gestora aí. A parte de ações está toda na Veneto, e a parte de renda fixa está na XP. Então a gente trata com muito cuidado o nosso dinheiro, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, a gente anota tudo. E o importante, né, Marina, não é anotar somente. Depois a gente extrai do WhatsApp, né, esses dados, a gente coloca num sistema para tratar esses dados, para ver com o que a gente está gastando, se é muito mais no supermercado, se é muito mais com transporte, né? Então a gente faz isso. Você gosta muito disso, né? De ver onde é que está gastando. Sim. Para mim, igual ontem a gente estava conversando, né? Eu falei, tá, onde que a gente vai cortar? Para a gente ver aonde que a gente está extrapolando ou se não está extrapolando, se é isso mesmo, né? A Mayra falou assim, Marco Túlio, aí é melhor fazer acupuntura para tratar essa vontade doida, que eu falei do doce, né? Mayra, a acupuntura é prioridade, né? Quando eu falei com você assim, nossa, que saudade das suas ventosinhas. Então, essas coisas o Marco Túlio também não entra, não, né? Faz parte do dia a dia, do que faz bem para a saúde, o que não faz, assim como eu também não entro nessa questão dele, né? E aí, Marco Túlio, a Débora falou que, assim, né, banco original é o melhor, foi o que me disseram. Débora, tem uma parte do nosso dinheiro que está no banco também, que é a parte do dinheiro que a gente utiliza aí como se fosse o caixa, né? O fluxo de caixa aí da... Capital de giro aí que o Márcio falou, né? Então, ele está no banco. Para se a gente precisar sacar ou pagar alguma conta de emergência, né? Se acontecer alguma coisa aí que a gente precise tirar o dinheiro de uma forma mais imediata, ele está no banco também. Até a gente vai mudar na semana que vem, a gente teve que comprar fogão, geladeira e tudo, e a gente tirou desse dinheiro que estava no banco. Então, não está tudo aplicado, não, porque é muito importante ter esse dinheiro aí de imediato, né? E aí se gastou, né, Marina? Gastou da reserva de emergência, prioridade máxima é completar a reserva de emergência. Então, se você precisou, por qualquer que seja mentira, que você... A Ângela está falando que banco comum é muito mal falado, né? Vamos falar aqui um pouquinho disso também. Ela está falando assim, a mídia é pesada, fala mal de banco comum. Então, existem formas interessantes em banco convencional. Em banco comum é difícil. Eu não vi nenhum banco comum oferecer. O banco original não é um banco comum, é um banco digital, assim como a Nubank, como o Banco Inter, não são bancos, são bancos digitais, né? Então, eu não conheço nos outros bancos. O que é a questão, tá, Ângeles? Quando você fala de banco, banco não é lugar de investir, isso é um fato. Banco não é um lugar de investir. É como se você fosse num vendedor de banana, a gente costuma fazer esse tipo de comparativo, se fosse num vendedor de banana, isso aí é polêmico, a gente sempre vai ouvir. Se você for num vendedor de banana e falar assim, cara, qual que é o melhor alimento que existe? Eu acho que dificilmente ele vai falar maçã, né? Então, quando você vai lá no banco A, no banco B, no banco C, você vai ter aquele produto daquela instituição e nem sempre aquilo ali é a melhor opção. Então, você tem acesso ali no varejo a produtos menos sofisticados e você tem uma pessoa que não é especializada em investimentos. Porque, geralmente, o gerente está ligado a muita coisa, ele está ligado a abertura de conta, cartão de crédito e tudo mais, então ele não é um especialista em investimentos. Então, não recomendo mesmo investir em banco, né? Eu recomendo, lógico, trabalhar com planejamento financeiro e o planejador te recomendar fazer os investimentos. Aí, seja no banco, seja na XP, no BTG, na Genial, não importa. A gente fica muito focado em produto quando fala de planejamento financeiro, mas o mais importante de tudo é a estratégia, e é isso que a gente foca, né, Marina? E outra, a gente não fica entrando na nossa conta todo dia para saber quanto que tem, né, Marina? Eu gosto de ver o dinheiro, viu, Marco? Gosta de ver, mas assim, a gente não fica, valorizou R$ 1, valorizou R$ 10, perdi 5. Eu nem sei não. Porque a gente já tem um plano, né?
Só quando a gente pega lá para poder ver o saldo das contas bancárias para a gente fechar o mês, né? De quanto que a gente gastou, com o que a gente gastou, aí a gente olha lá as contas bancárias, né? Uma conciliação ali, né? Uhum. Então, a Ângeles falou aqui de novo, o investimento é individualizado. Não, nosso investimento não é individualizado, nosso investimento é da família. Eu não sei se é esse o caso. O investimento que a gente faz é da família. Então, todo o dinheiro que tem é da família, e não importa a conta de quem está. A partir do momento que você é casado com comunhão de bens, todo o dinheiro que está em nome de um ou do outro é dos dois. Então, isso não muda nada. As pessoas ficam, mas vai pôr o dinheiro no meu nome. Que diferença que faz? Isso não muda nada na questão ali de uma possível partilha, né? E aí na questão tributária, na fiscal, com o imposto de renda, isso é muito simples. Qualquer contador com mínimo de conhecimento é muito simples, né? E aí a Ângela está falando que para cada família tem um tipo de planejamento. Exatamente. A gente tem nossas prioridades aqui, né, Marina? E tem famílias que funcionam totalmente diferentes do que a gente funciona. E tá tudo bem também, não tem certo e errado. Ô, Marco Túlio, o Tarcísio está perguntando sobre a questão da gente anotar no WhatsApp, né? Se é mais fácil a portabilidade dos dados, a transcrição, se é mais complicado, se não é. Eu acho que você pode explicar aí para ele por que a gente faz pelo WhatsApp, porque quem controla isso é você. Sim. Boa, ótima pergunta, tá, Tarcísio? Porque é o seguinte, a gente faz pelo WhatsApp, porque o primeiro ponto é o registro. Eu vejo gente querendo tirar o melhor relatório do mundo, o melhor, os melhores dados, a melhor compilação do mundo, mas não tem a base de dados. Então, o primeiro passo é anotar, ter o controle dos dados. E a forma que a gente vê mais fácil de anotar é colocando no grupo WhatsApp. Imagina eu vou na padaria. Eu não tenho lá um Excel para eu anotar. Então, se eu estiver lá na padaria, talvez eu vou deixar de anotar e eu vou perder o dado que é importante. Então, a forma de anotar os seus gastos, cada um faz do jeito que achar melhor, o jeito que se sente mais confortável. Tem gente que prefere anotar no caderninho, tem gente que coloca um post-it na bolsa e vai juntando tudo ali, depois consolida. A gente anota no WhatsApp. Depois, para transportar, eu copio os dados, coloco num Word, depois eu transfiro para um Excel, e depois do Excel eu faço a compilação dos dados. Tem gente que gosta de usar aplicativos de celular. O que eu vejo que é um problema dos aplicativos de celular? Que os aplicativos celulares não são feitos para controle financeiro, para gestão de dados. Você não consegue extrair quase nenhum relatório. Porque ali, eu falei isso em outros momentos, que esses aplicativos eles servem muito para ver a sua realidade. E aí ele começa a te oferecer cartão, empréstimo e tudo mais. Ele vê que você ficou no vermelho, ele vem cá e aparece uma propaganda na sua cara ali, oferecendo um empréstimo. Então, o mais importante é ter o controle dos gastos para depois consolidar. Sem controle de gastos, se você não souber o quanto você tem de controle, vai ficar difícil e não serve para nada. Então, é esse o ponto principal aí da gente usar o WhatsApp, que é a ferramenta que a gente está no dia a dia toda hora. Em um segundo eu anoto o gasto. Depois eu me viro aqui, tiro um dia, uma manhã para tratar esses dados. Ô, Martúlio, o Márcio está perguntando assim, vocês separam bem as despesas do que é pessoal do que é profissional? Sim, Márcio, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha planilha do escritório, de quanto que o meu escritório fatura. O Marco Túlio tem a planilha da Forplan, de quanto que a empresa dele fatura. Então, é totalmente separado. O gasto do escritório, a gente pega o gasto e divide 50% para mim e 50% para ele, independente de qual empresa faturou mais. Então, essa é a forma da gente dividir os custos lá no escritório. A gente paga 50%, 50%. Aqui dentro... Na verdade, né, Marina? Só cortando aí um pouquinho, é que para mim não importa o quanto o escritório da Marina faturou e para ela não importa o quanto que a Forplan faturou. O que importa é o quanto entrou de salário para mim e o quanto entrou de salário para ela. É isso que importa, né, Marina? Eu não sei exatamente quanto o escritório da Marina faturou. Eu tenho outros sócios na Forplan que a Marina não tem nada a ver com isso.
A estratégia da minha empresa, né, da forma que eu trato a parte jurídica, o estrutural, tudo isso é totalmente separado. A Maria não tem noção nenhuma das contas da Fortran, o que eu pago. A única conta que é em comum, que é no escritório, e não tem nada a ver com a nossa pessoa física, são as contas do escritório, e isso aí é o departamento financeiro que cuida, né, Maria? Isso. Então, assim, o que a gente pega é todos os gastos em comum do escritório, né? Aluguel, conta de luz, despesa com o próprio escritório, condomínio. O Marco Túlio é responsável por algumas, eu responsável por algumas. Chega no final do mês, a gente soma essas duas e divide 50-50. Então, às vezes, a Forplan tem que pagar o meu escritório, às vezes o meu escritório tem que pagar a Forplan. Independente de quanto a Forplan ganha, independente de quanto o meu escritório ganha. Então, no escritório é feito dessa forma. Agora, aqui dentro de casa, é um pouco proporcional, né, Marco Túlio? Quem faturou mais naquele mês acaba contribuindo com mais nas contas. Quem ganhou menos acaba contribuindo com menos nas contas, né? E aí vai um pouco aí em relação ao direito de família, né? Que é capacidade versus possibilidades. A Ângela está aí acompanhando, né, Ângela? Capacidade versus possibilidade. Aqui dentro de casa a gente tem o dinheiro da família. Então acaba que quem faturou mais acaba contribuindo com mais. A gente achou justo fazer dessa forma, a gente achou melhor fazer dessa forma, foi o que a gente conversou no início e a gente concordou. Mas, assim, o que eu vejo também, né, é que cada família faz de uma forma, não existe certo ou errado, mas a gente faz dessa forma porque a gente achou justo, de acordo com os nossos valores, fazer dessa forma. O tempo passa rápido, né? Faltam 15 minutos e aí as questões ficam... Então, tem algumas perguntas, vou tentar responder aqui, mas quem tiver já manda aí. Uma pergunta que o Breno fez, que é o seguinte: Marcos, você tem dica para fazer uma pessoa enxergar que ela não tem controle dos próprios gastos? Sim. A primeira pergunta é a seguinte: quanto você poupa? A pessoa geralmente não consegue responder. Quanto ela poupa? Segunda pergunta é a seguinte: eu fiz até hoje lá na reunião do grupo de empresários que a gente faz parte, falei o seguinte: quanto você acha que você gasta por mês? Aí anote esse valor sem contar para sua esposa ou para o seu marido. Depois você pergunta para o seu marido ou para sua esposa quanto ela acha que gasta. Se esse número for muito diferente, você já sabe que não existe controle nenhum, né? Porque isso deveria estar na ponta da língua. Se eu perguntar para você quanto que é a sua despesa mensal, você sabe me responder na ponta da língua? E aí, o que eu acho interessante também fazer, um exercício que eu gosto de fazer muito quando eu estou atendendo pessoas que não têm controle nenhum, fala assim, eu acho que eu gasto, sei lá, 5 mil reais. Aí eu pego uma planilha bem grande, que tem descritivos de gastos, tipo pet shop, luz, água, para ir a pessoa ir colocando realmente quanto que ela paga mais ou menos por mês com aquele gasto. Então, aí ela vai anotando e no final fica um valor geralmente acima do que a pessoa fez na contabilidade mental. Contabilidade mental é um risco, tá? Isso aí a chance de dar um fracasso é muito grande. Então, ou você contrata e começa a anotar para você perceber que você não sabe mesmo, e esse exercício, né, de anotar num papel quanto você acha que é e depois descrever numa planilha o aproximado ali de quanto que é na realidade, porque aí você vai lembrar de contas que talvez você não tinha lembrado, que é contas de presente, a gente acha que só tem de vez em quando, mas sempre tem. Outra pergunta aí que o pessoal fez, não sei se respondeu aí, ô Breno, mas é um bom exercício. A Ângela perguntou se a conta para o capital de giro é em conjunto. Não, nós não temos nenhuma conta em conjunto e não há necessidade, porque toda vez que entra o meu salário e o dela, a gente prioriza pagar as contas e está tudo certo. Né? Então, primeiro, a gente poupa, independente da conta, que seja minha, que seja a conta dela, não importa. E depois a gente vai pagando. Aí um paga uma coisa, meu dinheiro aqui, o salário já está esgotando, tem uma conta maior, paga aí, um pede o outro para pagar. Não há. A gente não vê necessidade de ter uma conta conjunta. Mas se a família se sentir mais à vontade por questão de organização, não tem problema nenhum. Como a gente é muito organizado, e anota tudo, então a gente não vê essa necessidade. Tem outra pergunta aqui, Mari? Só para ilustrar
mostrar aí para a Ângeles, Ângeles, esse dinheiro do capital de giro fica na minha conta poupança da Caixa. Então, quando a gente precisa, eu faço pagamento do que vier aí extrapolar o valor da nossa... Do que se precisar, né? Tirar do dinheiro que a gente já fatura mensalmente. Por que a gente faz assim? Porque a Marina já recebe nessa conta. Todo o dinheiro que ela recebe vai direto para essa conta e é o que a gente já tem que poupar, então já fica lá. Então a gente não precisa movimentar esse dinheiro. O dinheiro, a gente gasta o dinheiro que vai para outras contas. A gente ainda tem outras 2 contas e aí a gente movimenta o dinheiro dessas contas. Tarcísio perguntou, Marina, vocês dividem as despesas do escritório devido ao fato de utilizarem ambos ou o mesmo espaço comercial? Simplesmente, não é porque a gente decidiu que poderíamos usar o mesmo escritório e dividir os custos. Estratégia comercial das empresas puramente, não tem nada a ver com a questão pessoal. E se a gente entender que alguma das empresas precisa crescer um pouco mais e precisa sair, o que for melhor para a empresa nesse cenário, a gente vai decidir fazer, não tem problema nenhum. Aí esse custo não seria dividido mais, né? É pelo simples fato da gente utilizar o mesmo espaço comercial mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta aí? O pessoal está com... Então, assim, a gente é muito controlado, a gente não deixa de fazer nada que a gente gosta, a gente sempre come o que a gente quer, né, Marina? Fala que tem uma coisa que a gente não deixa de economizar, a gente não economiza com coisas que a gente gosta, que a gente realmente vê valor. A Marina não me cobra isso, eu não cobro isso dela. Ela faz o que ela achar melhor. Eu não fico ligando se ela faz acupuntura, se ela não fica ligando se eu jogo futebol. O que importa é que, na média, a gente sabe mais ou menos quanto que a gente gasta. E ter um controle de longo prazo é muito importante, porque tem períodos de muita sazonalidade, né? Quando chega, por exemplo, um Natal. Marina fica brincando que eu sou uma Macaulay Culkin, né? No filme Esquecer de Mim, que eu adoro Natal, sai comprando, gosto de dar presente para todo mundo, né? Então ela fica brincando assim. Então a gente gosta muito de alguns eventos. A Marina gosta muito, por exemplo, do aniversário dela, então geralmente ela gasta um pouquinho a mais no aniversário dela, não tem problema nenhum, mas isso já está na média, né, Marina? Você que gasta para mim, Will. Você que gasta para mim. Márcio perguntou aqui como negociar um perfil ousado com um perfil... deve ser conciliar, né? Um perfil ousado com um perfil conservador de planejamento financeiro do futuro. Ô, Márcio, eu acho que a questão de fazer isso é de ter um planejamento, né? Você tendo um planejamento fica mais fácil, que as coisas ficam claras, né? É tipo um GPS. Se você sabe aonde você tem que chegar, aí você pode escolher a melhor rota e aí a gente define, né, o que são prioridades. A gente calcula talvez numa matriz, mesmo que seja mental, né? De isso é mais importante ou menos importante. Então nós temos 3 coisas que a gente quer fazer. Só que a gente só consegue fazer uma. E aí a gente escolhe uma dessas, né, Marina? E aí vamos priorizar em comum. O que tem mais impacto? Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para uma dessas, qual teria mais impacto e conciliado ao custo também disso? A Ruth perguntou, aí, Maria, vai ficar gravado, vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Eu vou colocar no IGTV do meu escritório, porque eu fiz no meu... Da Fortran também. Então vai ficar gravado lá. Sobre essa pergunta do Márcio, assim, eu e o Martúlio, a gente não concorda em tudo não, tá? A gente discorda em bastante coisa, às vezes é difícil... Muitas coisas. Às vezes é difícil alinhar, né, até valores do que eu acho justo, do que ele acha justo, se deve pagar, né, se a gente deve fazer determinada coisa, comprar determinada coisa, pagar determinada conta. Então, às vezes é difícil alinhar isso, né? Mas como o Martúlio até falou no início da live, é conversar bastante para chegar num consenso do que é melhor para os dois, né? Não só para mim ou não só para ele, mas o que é melhor para a família. Então, às vezes a gente discorda aqui em casa de algumas coisas. Até brinquei no início da live que, assim, ok, às vezes eu vou discordar e eu acho que eu sou mais controlada com o dinheiro, né? Por incrível que pareça, aqui em casa eu sou mais controlada.
eu falo com o Arthur, ó, ok, a gente pode fazer isso, mas a gente vai cortar onde? O que que a gente vai deixar de fazer para a gente poder fazer isso? Foi até a hora que eu brinquei que o Marco Túlio falou que ia parar de beber cerveja. Então, às vezes eu não sou contra fazer alguma coisa, mas ok, se a gente vai fazer isso, onde que a gente vai cortar? Então, essas questões têm que ser muito bem conversadas, porque alinhar valores, né, consenso aí do que é devido, o que é justo, o que não é, às vezes é muito complicado, né? E aí, Marina, para finalizar, são três itens que são extremamente polêmicos, né? Que as pessoas têm muita questão de perguntar e de decidir. Nós não vamos falar aqui, de novo, nós temos a live aqui de comprar ou morar de aluguel, nós fizemos aqui no Instagram da Forplenta, essa live salva. Então, por questões de análise, a gente fez uma análise que é melhor para a gente morar de aluguel. Então, hoje a gente mora de aluguel porque a gente quer ter mais flexibilidade, né, Marina? Igual, por exemplo, hoje a gente mora num apartamento que não estava previsto a gente ficar o dia inteiro. Então, a gente, ficando o dia inteiro dentro do apartamento agora na quarentena, a gente viu algumas fragilidades e a gente decidiu mudar. Então, isso é muito fácil para a gente. A gente decidiu mudar. Outra coisa que a gente decidiu não ter é carro. A gente decidiu não ter carro porque a gente acha que é muito melhor para a gente não ter o carro, é um gasto que é fixo e hoje a gente decidiu alugar um apartamento muito perto do escritório, então a gente resolve tudo a pé, a gente consegue... Então era um gasto que a gente julgou ser desnecessário no momento e isso não quer dizer que vai ser para sempre, né, Marina? Pode ser que na hora que a gente tiver um filho, alguma coisa, essa decisão vai mudar. E outra coisa que não foi prioridade para a gente é festa de casamento, né? Tem gente que isso é prioridade máxima. Isso não foi prioridade para a gente, apesar de que a gente decidiu que vai fazer alguma coisa nesse sentido, né, Marina? Mas a gente tentou fazer o que é legal para a gente, o que é legal para a gente Do que a gente vê e com ficar dentro do nosso orçamento, dentro dos nossos valores também, né, Marina? Exatamente, dentro dos nossos valores. E aí, né, entrou a discussão, né, de novo, do que era valor da minha família, do que era valor da família do Marco Túlio, e acaba que a gente cedeu um pouco, né, minha família cedeu um pouco, a família dele cedeu um pouco, e aí acaba que a gente chegou numa festa, um tipo de comemoração que agradaria todo mundo, né, Marco Túlio. Pessoal, última pergunta aí do Vinícius para a gente terminar e fazer os agradecimentos finais. Se é melhor andar de Uber ou alugar um carro através de assinatura? Vinícius, vai depender. Tem que fazer muita conta, porque vai depender muito do seu uso, tá? E aí a questão do uso, a gente preferiu não alugar porque a gente usa pouco, então seria um gasto fixo. O que a gente decide ter é flexibilidade nos gastos. Então, hoje a gente não tem um compromisso de ter ali uma franquia mensal, porque, por exemplo, agora na pandemia, eu não preciso usar, não tenho fidelidade de pagar um aluguel do carro. E aí, se eu precisar fazer uma viagem mais longa, ou a gente tem recurso, né? Tem gente, né? Os nossos pais, às vezes, um carro sobrando que a gente pode utilizar, que não vai usar naquele final de semana, ou até mesmo aí alugar um veículo para aquele evento específico. Então, a gente não viu necessidade, no nosso caso, de assinar um plano de aluguel, porque seria um gasto, mais um gasto fixo que eu teria que a gente não quer ter. A gente quer ter flexibilidade. Se eu pago pelo que eu uso de verdade. E o Tarcísio falou, já tem um carro, já está sem carro há 1 ano, né? E aluga, paga por mês, de vez em quando. Então, é isso aí. Eu prefiro, particularmente, para minha realidade, de não ter o aluguel, de ter mais a flexibilidade do Uber. Mas isso também vai variar, né? Tem que fazer conta. No nosso caso também, né, Martúlio? A gente mora perto do escritório, a gente vai a pé para o escritório, foi uma prioridade para a gente. Então, a gente está mudando de apartamento, mas o outro apartamento que a gente vai mudar continua perto do escritório, a gente continua indo a pé. Então, por isso também que a gente decidiu vender os nossos carros e aí não ter esse gasto fixo, né? Porque a gente faz muita coisa a pé aqui. E assim, para finalizar com uma frase, eu posso dizer assim, que risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então, comece a
Comece a anotar seus gastos, ter controle, porque aí vai ficar muito mais fácil de você, né, poder decidir as coisas. É muito melhor quando a gente faz as coisas por convicções e por escolhas e não pela necessidade, tá? Então, a frase é essa: risco vem de você não saber o que você está fazendo e, assim, mantenha os seus gastos o mais flexível possível. Toda vez que você compra no cartão de crédito, você transforma uma despesa que é variável em uma despesa fixa. Quando você compromete num imóvel, muitas vezes você transforma uma parcela ali que você é obrigado a pagar. Então, num período de pandemia, de crise, ou qualquer que seja a crise, você não tem flexibilidade para reduzir, porque você tem obrigações. A gente, por exemplo, ficou muito confortável com isso, que a gente não tem obrigação com nada, né, Maria? A gente tem os nossos planos que são fiéis, por exemplo, internet, coisas desse sentido, é muito barato, representa menos de 30% dos nossos gastos. O resto é flexível, a gente pode, se a gente decidir cortar, fica fácil de cortar. Exatamente. Pessoal, então é isso. Quer dar mais algum recado aí, Marina? Queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que gostou da live. O que eu queria concluir, assim, né? Primeiro que o regime de casamento não é o problema é a gente não saber as consequências jurídicas de cada um dos regimes. Segundo ponto, é difícil alinhar, né, o que é justo, o que não é justo, o que é um valor para mim, o que é um valor para ele, dentro de um casal, né? Não é tão simples, a gente também discorda em muitos pontos, mas o importante é manter o diálogo e ter um plano de planejamento financeiro mesmo para o casal, né? Não é Marina, não é Martúlio, é o casal. Então, meu recado é esse aí. Espero que vocês tenham gostado da live. A gente fez com muito carinho, né? A gente até utilizou uma foto que a gente fez um ensaio para o nosso casamento. Então, acho que é isso. Para o dia de hoje, e assim, dos namorados. Aproveitem, compartilhem a nossa live com seus contatos, sigam as nossas páginas, @forplayfp, Marina Teixeira aí, Lemes Teixeira Advocacia, o escritório. E o seguinte, principalmente aí para todas as pessoas, tem gente que você vai na academia e o professor monta uma ficha, essa pessoa consegue seguir sem precisar de um professor. E tem pessoas que são mais indisciplinadas e precisam de um personal acompanhando de perto. Se você é aquela pessoa que não tem disciplina, que não tem disciplina, você precisa de um personal, e a Fortran está aqui para te auxiliar nisso. Então, se você não consegue controlar, se você não consegue se disciplinar, me chame no direct aí, a gente pode conversar e criar uma forma simples de você começar a mudar a sua ótica, tá? Então, obrigado. Obrigado, Breno. Obrigado a todo mundo que curtiu. O cara tá faxinando em casa, a mulher já mandou. Então, muito obrigado. Ô, Breno, é bom que você corta o gasto da faxina, entendeu? Que não precisa. Exato. Foi um dos gastos que a gente cortou, né? Então, muito obrigado. E assim, estou à disposição. A Marina também tem certeza que está à disposição. Foi uma live sem roteiro. Então, quem tiver ainda alguma dúvida, né, Marina? Pode perguntar para a gente aí, que a gente vai conseguir responder. Um abraço, vamos juntos e até a próxima. E aproveitem a noite dos Dias dos Namorados aí, né? Em vez de assistir, ficar mexendo no telefone. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada pela presença de todos.